senhores, bom dia. Para darmos início aos trabalhos técnicos no dia de hoje, convidamos para presidir a mesa dos trabalhos o ilustríssimo senhor Dr. Mário Fernandes de Melo Santos, diretor de operações da CHESP. Como relator dos trabalhos, convidamos o ilustríssimo senhor Dr. José Carlos Lira Fernandes, da CHESP. Como secretário, convidamos o ilustríssimo senhor Dr. Sérgio Carbone, da Eletrobras. Bom dia, companheiros. Primeira comunicação, querendo registrar a criação da mesa diretora, que é a presença do colega Fleury, Fleury da Eletronorte. Onde ele teve que transferir sua vinda, não foi impedido de estar aqui conosco. E como substituto nós temos o engenheiro Carbone da Eletrobras, colega muito conhecido nosso, oriundo da SES, e aí assumiu a divisão de operação em tempo real do Centro de Sistema de Controle e Supervisão a nível nacional do SINSC, e sediado em Brasília. Então, é com satisfação que a gente tem o presidente Carbone aqui para enriquecer a nossa mesa. Nós gostaríamos de passar imediatamente aos trabalhos, chamando o colega Fernando José Brito, da Light, que vai desenvolver a apresentação do trabalho Automação e Subestações da Light. Se o colega Fernando já está presente. Ok. O Fernando José Brito é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, em junho de 80. Tem como experiência profissional, trabalho praticamente durante toda a sua carreira na estação de 81 a 85. E atualmente trabalha na área de despacho do sistema. Bom, pessoal, bom dia. Eu trabalho na Light há cerca de aproximadamente 9 anos. Como a mesa falou, né, eu trabalhei durante 6 anos em alguma coisa na área de operações de estações, onde o colega Ivan ontem proferiu uma palestra, e atualmente eu trabalho na área de despacho de sistema, especificamente no setor de despacho de carga. O nosso trabalho, ele objetiva mostrar como é que a Light iniciou o processo de automatização nas suas subestações e a importância disso daí para a área, vamos dizer assim, de concessão dela, as imposições que se fizeram ao longo do tempo, que obrigou cada vez mais ela a ir progredindo no sentido de atender a solicitação de consumidores, exigência do próprio público em geral. Tá? É um trabalho relativamente simples, porque o nosso sistema, comparativamente com as empresas grandes, como o CESP, como CEMIG, como Furnas, ela é uma empresa muito voltada para a parte de distribuição. Então vocês vão notar aqui que são estações de pequeno porte, capacidade instalada, vamos dizer assim, da casa de 120 MVA por estação, algumas um pouco maiores, mas coisa que não foge disso, tá? E o arranjo das estações normalmente são arranjos simples, que não requer grande complexidade de releamento, enfim, manobras muito complicadas. Eu vou tecer um breve histórico
com relação a esse processo de automatização. Na Light, esse processo ele começou por volta de 1970, nos anos 70 aproximadamente. O que motivou isso daí foi o próprio crescimento do parque industrial, a implantação de algumas indústrias de médio e de grande porte, e na ocasião começou a surgirem exigências, tipo ter feito um determinado alimentador, a subestação ficava fora há muito tempo. Criou-se na ocasião um grupo que analisava interrupções, e esse grupo existe até hoje, e na medida em que chegava o horizonte de um mês, se analisava aquelas interrupções do mês que passou e começava a se cobrar tempo de interrupção, por que levou tanto tempo o consumidor fora, por que o operador não intervinha de uma maneira mais eficaz, essa coisa toda. Mas o sistema ele era muito primitivo, ele não contemplava determinadas situações e acabava deixando a estação por um tempo demasiado desligada. Bom, com base nisso, o pessoal começou a desenvolver algumas técnicas, embora simples, um relinhamento simples, uma lógica de controle bem acessível, que propiciasse a reposição da estação ou de parte da estação com um tempo mais rápido, com uma velocidade maior. Eu vou explicar inicialmente como é que o processo começou no lado de alta da subestação. Basicamente, a Light opera a tensão primária, vamos dizer assim, 138 kV, cerca de 2/3 da energia que ela vende, ela contrata de Furnas, e o resto ela tem geração própria. Atualmente, o último recorde que a gente tem de carga é de janeiro de 88. Esse ano de 89, acho que em função da própria crise, o sistema teve uma queda. E esse recorde que a gente registrou está em torno de 3.400 megawatt-hora. Na parte de baixa tensão, no secundário do transformador, vamos dizer assim, a gente atualmente opera nas tensões de 13 kV, 13.8 seria o nominal, e 25 kV. Antigamente a gente tinha uma tensão de 6 kV, que ora está em desuso, já foi extinta. O primeiro arranjo que se tem, vamos dizer assim, registro do início desse processo, como eu falei, é um arranjo relativamente simples. Ele consiste numa subestação de pequeno porte, com 2 linhas alimentadoras, tá? Os professores veem ali na entrada da subestação uma seccionadora motorizada para cada linha, e a forma de alimentação seria uma das seccionadoras normalmente fechada e a outra normalmente aberta. Bom, essas estações, algumas tinham atendimento, eram assistidas, e outras não, tá? Por ocasião de defeito num transformador, a proteção desse transformador atuava, e como não existia disjuntor, essa própria proteção atuava em cima de uma chave de aterramento, representada no início de cada uma daquelas linhas. E tinha uma lógica de controle que dizia o seguinte: a linha que estivesse alimentando, a proteção do transformador atuava no sentido de fechar a chave de aterramento dela mesma. Isso aí era um troço, de certa forma, grosseiro, né? Porque implicava em dar um curto-circuito na linha, para os terminais remotos da mesma abrirem e isolar aquele circuito. O transformador não tinha um meio, não existia um dispositivo que isolasse o defeito na própria estação. Com isso, tanto aquela linha alimentadora, né, a linha tronco, vamos dizer assim, como a própria subestação, que apresentou a normalidade, ficavam sem suprimento. Quer dizer, ao longo daquela linha tronco existiam outras subestações similares a essa, que poderiam estar operando pela linha que apresentou o problema. Com isso, a gente ficava com aquela subestação defeituosa fora e com as outras adjacentes que nada tinha a ver com o problema. Se a estação fosse desassistida, pior ainda. Então, logo o despacho tomasse conhecimento que a linha estava desarmada, o operador volante, no caso, teria que correr às subestações que estariam alimentadas por aquela linha para descobrir onde é que estava o defeito e isolar o mesmo. Após isso, então, é que ele restabelecia essa estação
e as estações adjacentes seriam restabelecidas a posteriori. Bom, como eu falei, o tempo foi passando, as exigências vieram aumentando, né, cada vez mais, e esse sistema foi abolido, tornou-se obsoleto. Criou-se então um sistema um tanto similar como o anterior. Aí a gente já mostra uma estação um pouco maior. No esquema anterior nós teríamos 2 transformadores, nesse nós já teríamos 3 transformadores com tensão secundária de 13,8 e um banco de transformadores na tensão de 25 kV. Nesse esquema já se implantou disjuntores na entrada das linhas, que por ocasião de defeito num dos transformadores, nós teríamos o desligamento do disjuntor, mas a linha tronco não sofria qualquer tipo de interrupção, ela ficava íntegra a todo tempo. E ainda mais, o esquema anterior, ele não tinha, por exemplo, na perda da linha tronco, por um problema na própria linha, um defeito, por exemplo, ele não contemplava uma transferência de alimentação para outra linha. Quer dizer, nós teríamos 2 linhas na estação, mas não teria, vamos dizer assim, a flexibilidade de proceder uma transferência para outra linha sem intervenção do homem. Esse daqui já é diferente. Se porventura eu tiver um defeito na linha que está alimentando a subestação, eu tenho um conjunto de chaves e relés estrategicamente instalados que vão ser sensibilizados por esse evento, falta de tensão, e vai provocar uma transferência automática de alimentação. Basicamente, quem responde por isso são os sensores que estão na entrada da linha, são relés de subtensão. Tem uma chave de controle de 3 posições que seleciona a linha principal, digamos, na posição 1, preferencial da linha A, que seria uma linha normal, arbitrada, por exemplo. A posição 2 seria uma preferencial de automatismo para a linha B. E a posição neutra seria uma posição sem automatismo, muitas vezes necessária por ocasião de impedimentos programados de equipamentos. Por exemplo, eu poderia precisar isolar a seção 2 da barra de 138 kV, eu precisaria utilizar aquela chave na posição 0, para jogar com transferência de carga entre transformadores. Essa chave, ela está inserida também num processo de religamento da subestação após defeito num dos transformadores, que eu vou explicar mais adiante. Esse esquema, em relação ao outro, ele traz bastante benefícios. Como eu falei aqui, a própria falta de tensão vai provocar uma transferência para outra linha e vai minimizar o período de interrupção da estação. Isso ocorre em torno de mais ou menos 200 ciclos. Se comparado com o outro, que a estação ficava fora, até que o homem se dirigisse a ela para repor e tudo mais, é um avanço muito grande. O tempo foi passando e esse sistema também foi se mostrando um tanto ineficiente. Embora atendesse bastante às nossas necessidades, ele assim mesmo ficou a desejar em determinadas ocasiões. Por ocasião, por exemplo, de perturbação de vulto, nós temos instruções de operação específica para determinados grupos de estações, onde se tem cargas prioritárias, por exemplo, que seria interessante deixar determinada subestação com seu disjuntor fechado, independente da presença ou não de tensão, para quando o sistema fosse recomposto, a gente pudesse suprir aquela estação de imediato, face a importância dela. Noutra já não era tão importante. Seria importante que houvesse a transferência de alimentação apenas quando tivesse tensão na linha reserva, até mesmo para facilitar a operação do operador, para ele não ficar interferindo em chave, vira para cá, vira para lá. Então esse próprio esquema de transferência de alimentação, mais tarde ele foi ampliado. Eu não representei ali na figura, mas além daquele 27, se colocou um outro relé adicional, que na lógica de controle
ele dizia o seguinte: olha, você só transfere para outra linha se na outra linha tiver tensão. Muitas vezes a gente tinha problemas aí, descarga atmosférica na linha, defeitos transitórios, tirava uma linha, tirava outra e ficava batendo o disjuntor para um lado e para o outro. Quando o operador precisasse intervir para entrar com a estação, o disjuntor estava sem pressão, a estação estava fora. Então, o sistema evoluiu de forma tal que só contemplaria a transferência de alimentação caso houvesse falta de tensão na linha supridora e em presença de tensão na linha reserva. Isso veio a facilitar um pouco mais o trabalho dos operadores e também dos despachantes, né, que tinham que estar policiando às vezes atitudes. Me aguarda, né, aguarda uma instrução minha, ou já entra logo para a estação se vier atenção. Esse sistema, ele, nas estações de mais importância, ele já era instalado, vamos dizer assim, de imediato. Paralelamente com esse sistema, nós temos uma outra configuração, que seria a configuração de dupla alimentação, ou seja, uma subestação alimentada em loop, tá? É mostrado na figura acima. Esse esquema da parte superior, ele mostra uma chave já de controle, função 43, mais ampliada, uma chave que teria 4 posições ao invés de 3. Essa chave tem por finalidade permitir o religamento de um dos disjuntores, após defeito no transformador, dos 2 disjuntores ao mesmo tempo, ou de nenhum deles. Tá? A configuração para esse sistema já é diferente. Seria uma estação estrategicamente colocada no sistema, mas com alimentação em anel, onde as 2 linhas alimentadoras normalmente devem ficar fechadas. Nós temos casos de estação pendurada no sistema, que ela tem a própria carga da subestação no barramento e tem o intercâmbio da usina com uma outra subestação de porte. Então, nesse caso, é importante que os 2 disjuntores fiquem fechados. Agora, esse esquema superior aí na folha, ele não tem transferência de alimentação. Tá? Vocês podem olhar que não tem nenhum sensor para sistema de transferência automática de alimentação. Não há relé de tensão, não há nada disso. Ele opera apenas o automatismo dele e se limita apenas a religar um disjuntor, ou os 2, ou nenhum, por ocasião de defeito em transformadores. Eu vou tentar separar em 2 partes esse automatismo aqui, que ele é um pouquinho, vamos dizer assim, um pouco difícil de se entender a primeira vez. Nós temos 2 exemplos básicos de evento. O primeiro, para um defeito num transformador, vamos simular aqui no exemplo de baixo, para um defeito no transformador 4, por exemplo, nós teríamos do lado de baixo dele, eu vou mostrar mais para frente, os disjuntores gerais alimentadores, que suprem o barramento de baixa tensão. E, por ocasião de defeito nesse transformador no caso, a proteção dele de primeira linha iria atuar, comandando o disparo do seu disjuntor geral, simultaneamente o disparo do seu disjuntor de 138 kV ou dos disjuntores, conforme a forma de alimentação, e a abertura da seccionadora motorizada do transformador. Uma vez feito isso, tentar pegar aqui. Esse exemplo aqui é um exemplo que não se aplica muito àquele esquema não, mas só para os senhores terem uma ideia. Por exemplo, um defeito no transformador 1, representado aqui na figura, eu estou representando o transformador e o barramento secundário. Um defeito no transformador 1, por exemplo, a proteção de primeira linha desse transformador atuaria de forma a mandar desligar o disjuntor geral de baixa tensão, primeiro aqui do barramento, mandaria desligar o disjuntor de 138, que estaria alimentando a subestação, e também, simultaneamente, abriria a seccionadora motorizada desse transformador. Normalmente, essa seccionadora é aberta, em ocasião de defeito,
sem tensão, já foram isolados, o transformador já foi isolado, os disjuntores já foram abertos. Mas o próprio controle diz o seguinte: se por acaso houver um retardo na abertura do disjuntor de 138, o comando é simultâneo, o relé opera, manda disparo para os disjuntores, abre seccionadora, aquela coisa toda. Mas a seccionadora, pela própria inércia mecânica, ela leva mais tempo. E se houver um retardo na abertura do disjuntor da linha supridora, essa seccionadora está sujeita a abrir carga. Mas é preferível você perder uma seccionadora, que comparativamente com o preço do transformador ela é muito mais barata, do que você perder um transformador inteiro, deixar que o defeito fique se prolongando. E após a abertura desses disjuntores, como eu falei, o disjuntor de baixa tensão do transformador, o disjuntor de alta tensão da subestação e a abertura da seccionadora, é operado um relé auxiliar adicional, que em conjunto com aquele sistema que eu mostrei na figura anterior, a chave 43AB na posição, a chave 43AB na posição preferencial, aquela coisa toda, eu vou ter o religamento da subestação, o disjuntor principal vai voltar a fechar e eu consigo suprir a subestação novamente. Nesse esquema de baixa tensão, quando a gente tem a abertura de um disjuntor de 13 kV, por exemplo, com um detalhe interessante. Quando você tem, por exemplo, a abertura de um disjuntor de 13 kV, achou a sua iluminação? Esqueci, deixa de botar em fila no fio depois. Pode virar, né? quando se tem, por exemplo, a abertura daquele disjuntor ali assinalado, o disjuntor oposto lá da outra ponta, ele também é aberto pela proteção desse transformador. A ideia disso daí é dividir a carga entre os remanescentes. Em termos de planejamento, quando esse sistema foi bolado, se previu o seguinte: na configuração de 3 transformadores, se previu um fator de carga, vamos dizer assim, da ordem de 60%, 0,6 no caso. Isso implicava que na perda de um transformador, no horário pior dele, no horário de ponta, vamos dizer assim, os transformadores remanescentes ficariam no máximo sobrecarregados em 20%, até que os despachos de distribuição tomassem alguma providência no sentido de aliviar aquela carga, remanejar para uma outra subestação mais próxima. Basicamente, os arranjos que a gente tem do lado de 13 kV seria um arranjo desse tipo, que a gente costuma dizer que é uma blindada em linha, e teríamos um outro tipo também, eu não vou poder me estender por causa da hora, teríamos um outro tipo também, que seria o tipo em anel, que dá mais um pouco de flexibilidade por ocasião de manobras. A transparência ficou um pouco grande, eu acho que ela não aparece inteira, mas vou tentar deslocar aqui um pouco. Aqui o barramento já é completamente fechado. Bom, só para finalizar, o tempo está um pouco curto, né? Nós abordamos aqui, de uma maneira um tanto rápida, a parte de automatismo do lado de 138 e um evento defeito em transformador. Mas nós esquecemos, ou melhor, não abordamos a parte relativa a impedimento. Quando esse sistema de automatismo foi implantado no lado de baixa tensão do transformador, as manobras de transferência de carga entre transformadores para atendimento a pedidos programados, elas implicavam interrupções momentâneas no barramento. Ou seja, se eu precisasse, por exemplo, impedir um transformador, digamos, o transformador 2, eu tinha nos disjuntores de transferência ali no estágio ou junção, eu tinha uma chave de controle que ela tinha uma posição manual e automática. Por ocasião de impedimento do transformador 2, por exemplo, eu colocava a chave daquela junção na posição automática, desligava um dos disjuntores gerais do transformador 2 e após a abertura desse disjuntor geral é que a junção ia fechar. Com isso ele pulava. Muitas vezes tinha um sistema de computador pendurado na linha daquela, uma empresa de porte, e dava um flick na atenção lá do cara, o cara perdia o programa todo.
E a Light foi muito questionada por isso, o pessoal reclamava e tal. Mexeu-se nesse esquema. Instalou-se uma chave um pouco mais requintada, que já possuía 2 posições manuais, além de uma posição automática. Aí, esse problema foi minimizado. Ou melhor, ele sumiu. Ele consistia basicamente em colocar a chave da junção de par numa posição manual, voltada para o disjuntor que se queria impedir. Então era até simples para o operador. Ele estava diante do conjunto blindado, ele apontava aquela chave para o lado do disjuntor que ele precisava impedir, fechava o disjuntor de junção, e quando esse disjuntor se fechasse, é que o disjuntor geral do transformador que ele queria impedir iria abrir. Com isso haveria um paralelo momentâneo até o disparo do disjuntor a ser impedido. E acabou o problema. A operação automática, ela se prende apenas a defeito em transformador, que isso aí é um caso fortuito, né? O transformador falhou, os disjuntores gerais dele são abertos pela operação de proteção, e uma vez aberta a junção fecha. Nesse caso a gente tem a interrupção e é inevitável, não tem jeito. Acho que basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Já estourou, né? João, tudo bem. Eu estou aberto para qualquer pergunta. Espero que tenha levado alguma informação aí para os senhores. Obrigado, Telmo. Inicialmente, a Mérida tem que pedir desculpa a você e ao plenário, porque nós no começo cometemos uma troca involuntária, né? Mas eu acho que foi uma troca feliz, porque nós começamos a abordar o tema da automatização, e o seu trabalho faz isso, através de adoção de esquemas convencionais, né? Esquemas simples, né? Mas convencionais através de relés, né? Então eu acho que a automatização começa por aí mesmo, né? A gente começou da forma correta. Um detalhe que eu não falei, a Light, ela tem uma área de concessão dela, embora a carga, comparativamente com outras empresas, ela seja bem pequena, no meu entender, a gente tem os mais diversos tipos de consumidores, como siderurgia, como indústria de plástico, tem a própria zona sul da cidade, né, o pessoal de cidade maravilhosa, em que uma interrupção às vezes de minutos é cobrada com muito vigor, entendeu? E o pessoal tem que se mexer, o projeto, o planejamento tem que se mexer de uma maneira tal que atenda a isso. A interrupção realmente na Light é levada muito a sério. As análises são feitas periodicamente, o processo é continuamente realimentado e a gente tenta fazer, dentro do possível, tudo para tentar minimizar essas interrupções, entendeu? E, embora o sistema seja simples, mas o peso em cima das costas é muito grande, as cobranças são grandes. Era iniciando aqui as questões, a gente tem algumas questões aqui no plenário, mas a gente queria, se for possível, você dar alguma ideia qualitativa em termos do benefício que esse esquema trouxe, em relação, por exemplo, aos índices de continuidade. Uma subestação ou uma parte do sistema antes e após esse esquema, em termos de índice ou de tempo de interrupção. Olha, o esquema inicial que eu mostrei, que mostrava aquelas seccionadoras de aterramento, aquela coisa toda, se a estação fosse desatendida, por exemplo, a gente tem, vamos dizer assim, algumas rotas definidas. O operador que vai atender, ele já tem rotas definidas. Ele teria uma estação principal e as satélites ao redor, tá? Em termos de período de deslocamento, ele levaria normalmente de 10 a 15 minutos, tá? Ainda contato com despacho, essa coisa toda. Com o advento desses esquemas de automatismo, que faz tudo sozinho, sem intervenção do operador, isso se prende a no máximo 200 ciclos. No máximo, quer dizer, o ganho de tempo foi muito grande, sem dúvida. É praticamente uma piscada na casa de alguém e você já levantou tudo. No outro esquema não, ele ficava fora, até que o homem fosse lá, tinha que abrir estação, ou quando a estação tinha operador, ele tinha que contatar o despacho, tá, informar para ele que a linha tronco estava fora, e receber comando de manobra para normalizar a subestação. Que eu não sei como é que é o processo adotado em outras empresas. Na Light, o
os operadores, até o momento, ainda não têm autonomia. Alguns até fazem por conta própria, já tem um domínio muito grande e até, vamos dizer assim, deixa de sobrecarregar o despachante. Mas, em via de regra, o comando de manobra sempre parte do despachante, entendeu? Então, nesse caso, em que o esquema evoluiu, para esses eventos que eu sinalizei, tudo era feito automaticamente, sem intervenção do ônibus. E o que é mais importante, a taxa de falha desse tipo de automatismo ela é bem baixa. É muito raro a gente ter uma falha nesse sistema de transferência de alimentação. Outra questão é o seguinte, Fernando, a implantação desse esquema, com certeza possibilitou você desassistir algumas subestações. Queria que você fizesse alguma... Isso é um fato, tá? Nós temos, eu não sei, o Genivan talvez tenha quantificado isso melhor, porque ele está mais afeto a essa parte. Mas, e o que ficou depois que você soltou esse esquema? no momento, nós tínhamos uma subestação apenas desatendida, tá? Antes. Hoje nós temos subestações totalmente preparadas para ficarem sem operadores. Deve ter em torno de 16, né, Ivan? Aproximadamente. Isso que eu ia falar. Elas ainda não estão desassistidas por problemas até estratégicos, tipo roubo de material. As estações foram, vamos dizer assim, modificadas, a estrutura delas. Teve que gradear. No Rio de Janeiro realmente é um perigo. Você deixa uma estação descoberta, o cara pula lá dentro para roubar um telefone, para mexer no retificador e põe em risco a segurança da estação. Então, do ponto de vista de desassistir, não há dúvida, diversas subestações vão ser desassistidas. O que está exatamente pendente é a questão da adequação das instalações da estação para desassisti-la. E nesse particular, vão ter estações chaves que vão receber um comando remoto de informação da estação satélite que apresentou o problema e o operador se desloca para lá. Mas nesses eventos que eu coloquei aqui, só vai dar um alarme na estação e o operador vai para lá para tomar conhecimento apenas, porque todo automatismo se efetua por si próprio. Ele é vamos dizer assim, ele se autoconclui, tá? Só eventos de outra natureza em que o automatismo está inserido que vai depender da intervenção do ônibus. Nesse particular que eu abordei, o operador fica de lado, ele só nota relé e comunica depois. Uma outra questão, só para finalizar a questão da mesa, o que vai ser feito com esses operadores que provavelmente vão sair dessas subestações? Eles vão continuar operadores? Vão continuar. A ideia de desassistir essas estações, ela está baseada em solicitações, em pleitos de sindicatos para extinção de guarda única. Nós temos diversas subestações, algumas até distantes, falar bem perto, que o operador fica sozinho, num turno de 8 horas. Isso foi dito ontem na palestra que a nossa colega da USP proferiu, da fadiga do ônibus, da cansaço, faz uma série de inconvenientes. Então a ideia de desassistir essas subestações é exatamente você captar a mão de obra para colocar em outras subestações. Isso também implica a admissão de alguns outros operadores, que a gente já está procedendo. Obrigado. Uma questão agora do Sérgio Melo, da Coelba. Como é feito o acompanhamento dessas manobras automáticas pelo despacho de carga nas subestações que não possuem operador em todos os turnos? Olha, Sérgio, atualmente nós temos operadores em todos os turnos, tá? Agora, quando a gente tiver a estação desatendida, nós vamos correr esse risco, tá? De pedir, não saber qual é o estado da estação no momento. Porque muitas vezes o esquema atua corretamente, ele é testado, funciona direitinho, mas a gente tem problema tipo o disjuntor não fechou, estava desajustado, por exemplo, ou estava com uma baixa pressão de ar comprimido do sistema de fechamento. E, embora o sistema tenha atuado, o resultado final não foi o esperado. Mas o despacho de carga do sistema, ele tem, através de oscilogramas, através de sinalização de outras estações, o perfil do sistema. E ele sabe, ele tem uma folha de rosto no relatório, o próprio mapa dele está sinalizando em que posição determinada estação está, por que linha ela está sendo suprida. Então, um desarme devido a um defeito na linha, a uma descarga atmosférica, ele fatalmente vai ser sinalizado por alguma estação. Olha, tive um problema aqui, transferiu de uma linha para outra. E ele vai
exatamente se preocupar com aquela subestação que na ocasião vai ficar desassistida, que também poderia estar suprida pela mesma linha que a anterior. O esquema de linha, como eu mostrei no início do trabalho, aparece uma linha normal e uma linha reserva. Mas aquela linha ela não é exclusiva daquela subestação. A linha tronco, vamos dizer assim, ela serve a diversas subestações. Nós temos casos de ter 7, 8 subestações supridas pela mesma linha tronco. Aqui a gente só mostra a derivação para a estação que a gente quer enfocar. Mas o tronco está passando e tem diversas linhas penduradas. Então a subestação desassistida, a gente pode até ficar na dúvida, mas fatalmente o despacho vai entrar em contato com o operador volante, ou encarregado de operação no caso, pedir para ele se dirigir à subestação para ver a condição dela, se ela está sendo suprida ou não. Ou então vem mais rapidamente, através de distribuição. O consumidor logo bota a boca no trombone, ó, estou sem suprimento aqui. Aí o sujeito corre para lá para ver o que foi. Tem uma questão agora do Roberto Pires, que eu acho que está... Roberto tá aí, né? Que está respondido. Eu vou ler a questão para você. Uhum. Nas SEs desassistidas, existe algum esquema de coleta de dados ou informações, ou a automatização aplica-se somente à normalização do suprimento? A pergunta foi respondida em parte. Eu não cheguei a concluir esse dado, não. Embora a gente ainda não tenha subestação desassistida, está tudo preparado, né, para colocar o sistema em prática. Todas essas subestações que em futuro próximo vai ser desassistido, elas já têm um sistema de transferência de alarme para um centro de atendimento. A gente tem cartões distintos, identificados por subestação, isso na subestação principal, que ela não especifica o tipo de defeito, tá? Ela especifica o seguinte, olha, tem uma normalidade na subestação tal. O operador passa a mão no carro e vai para lá para ver o que houve. Está totalmente preparado, o sistema ele tem funcionado a contento, salvo alguns probleminhas com relação à rota esse sistema não é através de ondas de rádio, nada disso, é através de par piloto mesmo. Tem 2 rotas alternativas e de vez em quando, é muito esporádico, apresenta pequenos problemas, interferências, ou às vezes até uma falta de transferência de alarme. Então a gente está testando ele, está amadurecendo um pouco mais para implantar. Mas todas as subestações, vamos dizer assim, remotas, estão transferindo alarme já para o centro de atendimento. Isso em funcionamento. Fernando, nós queremos agradecer a sua participação e vamos encerrar a sessão de debates. Ok, eu que agradeço. Desculpa aí. Deu um pique ali na hora que a gente espera ele. Nós vamos chamar agora o segundo trabalho apresentado pela FESP. Harmonização da filosofia de supervisão do sistema de controle e proteção convencional com o advento da tecnologia digital. Os autores do trabalho são os engenheiros José Hernandes Basílio Santana, João Carlos Lima e Hermano Medeiros Vanderlei. O apresentador do trabalho será o colega Hernandes, que está na empresa desde 78, formou-se em 77 pela Universidade Federal de Pernambuco, e desde esse tempo trabalha na área de proteção do sistema de transmissão da Diretoria de Operação da Acesso. Falar com o colega Hernandes. Alô? Bom, o trabalho da gente, o tema é a harmonização da filosofia de supervisão de sistema de controle e proteção com o advento da tecnologia digital. Então esse trabalho, ele naturalmente, ele inicia pela uma avaliação do sistema de supervisão convencional de subestação, depois faz abordagem sobre supervisão em sistemas digitais e depois ele traz implícito nele aí uma proposta de harmonização dessas duas filosofias.
o enfoque que a gente vai dar a essa apresentação, ela vai se prender mais ao aspecto de padronização, que na visão da gente, a gente entende essa questão como de maior importância para a operação do sistema. Inicialmente, a gente vai fazer um histórico aí, rápido, devido à exiguidade de tempo, né? Então, em 70, a gente data aí o início do processo de digitalização a nível de Brasil, Eletrobras. Em 75, foi o início desse processo na Chess. Em 78, nós tivemos a primeira especificação da lista de ponto do sequencial de evento do sistema de controle supervisório. No período de 83 a 87, a gente começou a desenvolver, no âmbito do segmento de proteção, um trabalho voltado para a padronização da supervisão do sistema convencional. Naturalmente, a gente sentiu nesse trabalho que muitos elementos e algumas deficiências que a pessoa pôde identificar nessa avaliação poderiam ser consideradas na especificação dos sistemas digitais. Então, esse ponto aí serviu, inclusive, para a gente reavaliar a lista de ponto inicial, do sequencial de eventos, tá certo? E como também serviu como subsídio na especificação funcional do Centro de Controle de Taparica, que já é um nível de digitalização a nível de instalação. Coloca aí duas necessidades principais sentidas pelo usuário, né? Notou o seguinte: primeiro, que os sistemas convencionais, tá certo? Não permitia a gente fazer uma coleta de dados que atendesse à necessidade de identificação de causas de efeitos de origem operacionais no sistema. E pela própria topologia do sistema da Chess, que é um sistema bastante grande, atende todo o Nordeste, sentiu também a necessidade de centralização desses dados. E o SCS já permitia esse recurso de centralização. Aí, a participação da proteção seria apenas na parte do sequencial de eventos. A segunda parte aí também é o seguinte: não há muito consenso também com relação a critérios, com relação à especificação de eventos para os componentes. O projeto, normalmente, de coleta de dados, ele põe no mesmo nível de necessidade proteção de componente e proteção de linhas, tá certo? A gente sabe, por questão já de concepção mesmo, a proteção de linha, ela por si só já requer um número maior um nível melhor de supervisão. Então, abrindo aquela itemização, a gente vai iniciando aí pelo sistema convencional. Primeiro, a gente está colocando aí 3 características que a gente acha assim bem próprias do sistema convencional. Primeiro, é que o sistema, normalmente, as funções do sistema convencional são funções em malha aberta, aonde o operador tem um papel primordial na conclusão dessa fechamento da malha, né? Depois, também, que a nível desse sistema ele pode caracterizar a operação como descentralizada. E, por outro, é a própria constituição do sistema, né? Então, observa que os dispositivos de supervisão são distribuídos pelos os painéis e componentes do sistema.
Aqui eu vou passar rápido, porque por conta do tempo aí. Então apresenta aqui a constituição do sistema, todos os dispositivos de proteção, e a novidade aqui é que a gente faz uma classificação quanto ao usuário desse dispositivo. Isso é importante com relação à distribuição dos eventos supervisionados, né? Agora a gente faz uma avaliação desse sistema. Para sintetizar a coisa, teria o seguinte, que as deficiências desse sistema convencional são devido a 3 fatores, né? Primeiro, aspecto de despadronização. Depois, problema mesmo de inadequação. E também, até mesmo, falta de supervisão. Poderia passar aí. Eu estou um pouco apressado, porque eu estou preocupado com o tempo, né? Tentar sintetizar aí. Bom, agora, sistema de supervisão digital. Hoje, naturalmente, nós não temos para apresentar uma arquitetura já definida de digitalização a nível de instalação. Mas a gente pode dizer que, de um modo geral, as pesquisas e os projetos que estão em desenvolvimento procuram atender esses fatores aí. Aspecto de compartilhamento de dados, confiabilidade e redundância, padronização e comunicação. O pessoal procura perseguir esses fatores aí na especificação do sistema digital. Agora, um ponto importante sobre o aspecto de operação, que deve ser ressaltado, é o aspecto de padronização. Principalmente porque a pessoa observa que a tendência é manter o processo, né? Ele tende a preservar, os sistemas são digitalizados, mas ele tende a preservar as funções já implementadas no sistema convencional. Os relés de sobrecorrentes, relés de distâncias, diferencial. Normalmente o pessoal, pelo menos na fase atual, há uma tendência de preservar as funções já implementadas nos sistemas convencionais. Agora, com respeito à Chess, o que tem ocorrido, a gente vai tentar descrever nesses itens 4 e 2 aí. Primeiro passo aí nessa parte de digitalização, a gente data com a implantação do sistema de 15kV na Chess. Aí a pessoa já utilizava sistemas para registro sequencial de eventos, são dispositivos de supervisão dedicados, né? Não é dentro de uma ideia de digitalização a nível de instalação, mas é vamos dizer assim, a tecnologia aplicada ao próprio dispositivo. E nós temos também, hoje ainda, por exemplo, o problema muito sério de osciloperturbógrafos eletromecânicos, né? E eles estão sendo substituídos também, mais para esse aspecto de manutenção em si, também por registradores digitais do tipo Sorel, Thomson. Esse aí foi o primeiro passo de uma digitalização. Segundo passo, muito importante, é a parte da digitalização do controle e processo, das funções de operação do sistema. Então, essa parte aí compreende a digitalização das funções de operação, em termos de pré-despacho, despacho e pós-despacho. Então, observa aí as funções que serão digitalizadas. E o que poderia dizer em termos de característica desse sistema é que a maioria dessas funções são funções em malha aberta, né? Com exceção aí do controle automático de geração, CAG, mas são funções de malha aberta. Então, abrindo um pouquinho rapidamente aí esse sistema, ele é constituído na estação central, aqui em Recife,
que faz, através de dispositivos e programas da estação central, desenvolvimento de todas aquelas funções anteriores. Ele ainda é constituído de unidades terminais remotas, que são equipamentos destinados à coleta de informações nas instalações, e inclusive também para executar alguns comandos. E nessa fase de digitalização, alguns comandos serão incorporados ao sistema. E também, o sistema é composto também por terminais de interface com processo, que são quadros e relés, QRAs, painéis de tradutores e sistema de alimentação. Bom, compondo esse sistema também, a gente tem os centros de controle local. Primeiro, o Centro de Controle de Taparica. É um sistema digital a nível de instalação que vai permitir um partilhamento de operação com o sistema de controle supervisório. Então, ele tem essas funções aí, normalmente funções de operação e alguma coisa de supervisão e controle, e tem basicamente essa arquitetura aí. Bom, passo agora a digitalização da função de exploração. Então, o nível de digitalização, ele pode descer até mesmo a serviços auxiliares, tá certo? Agora, com respeito à digitalização das funções de proteção, a gente diria o seguinte, que ela pode ocorrer de duas formas. Ele pode ocorrer de forma integrada com o sistema de controle, de supervisão e controle, ou de forma independente. A impressão que a pessoa tem é que, pela importância do sistema de controle supervisório, não é? A ideia é que a digitalização da proteção vem ocorrer de forma independente. E depois se integrando ao sistema, né? Mas há essas duas possibilidades. E o que é comum dessa tecnologia é a flexibilidade que a pessoa tem de incorporar a ela resultados intermediários do processamento, por exemplo, aspecto de oscilografia e registro de defeito, né? E de pré-processamento também. Agora, normalmente é o seguinte, se ela vem ocorrer de forma independente, é muito importante esse bigu que a gente está pegando do sistema de controle supervisório, de proteção. Então, pelo menos a supervisão deve ser integrada via o sistema de controle supervisório, para permitir que a pessoa possa fazer, exercer a função de análise posteriormente. Agora, se ela ocorrer de forma integrada ao sistema, no mínimo ela vai ter de atender esse requisito aí, né? É um sistema próprio, né? Como está ocorrendo hoje a nível de Itaparica. Então ele vai requerer, no mínimo, a disponibilidade do sistema de computação a nível de estação. Ele vai ter, por ser função de proteção, a capacidade de executar todas as contingências simples e também essa busca preocupação de atender as contingências simples, a pessoa deve se preocupar também em que não resulte na elevação de ligamento de origem secundária, de ligamento acidentário, né? Aqui a gente resume alguns elementos do sistema digital que a gente entende ser comum às duas tecnologias. Primeiramente é o seguinte, sistema tende a preservar as funções já implementadas no sistema convencional. Olhando aqueles registradores sequencial de eventos locais, a gente vê que eles
apresenta aspecto de fidelidade e qualidade de informação. Muito restrito em termos de necessidade, pelo menos de análise de desempenho da avaliação. Então observa também o seguinte, que é vantajoso esse aspecto de centralização de dados. Simples. Centralização de dados, né? Muito importante para a gente. A tecnologia digital, ela traz implícita nela recursos de autoteste e autodiagnóstico. Isso vai permitir melhorar a detecção de defeito em equipamentos, aspecto de hardware. Como eu tinha dito anteriormente, essa tecnologia também permite trazer implícita nela aspecto de processamento e pré-processamentos. Então, hoje, por exemplo, a pessoa, no sistema convencional, o cara tem sistema de proteção, um sistema de supervisão, um oscilógrafo à parte. Então, ele vai permitir, naturalmente, que a pessoa possa integrar esse aspecto de registrador dentro do próprio sistema. E, por outro, ela traz implícita nela sistemas expert, né? E aí vai permitir, naturalmente, a realização de funções em malha fechada. A harmonização da filosofia dos sistemas de supervisão. O que tem observado no sistema convencional são dificuldades dessa natureza. Não identificação de causas de perturbações, retardo no estabelecimento de sistema, erro na execução de procedimentos operacionais, voltado naturalmente para aqueles aspectos de eficiência de supervisão do sistema convencional. Para isso, para a gente conceber um sistema que atenda às necessidades da operação do sistema, é necessário que a pessoa, no mínimo, tente atender alguns critérios. Primeiro, o aspecto de abrangência. Aí, o sistema de supervisão deve contemplar os componentes e respectivos dispositivos de proteção em todos os níveis de tensão e acompanhar a evolução tecnológica. Classificação. O sistema de supervisão deve ser definido levando em conta a finalidade dos dispositivos de supervisão, na distribuição e forma de monitorização dos eventos supervisionados. Isso aí quer dizer o seguinte: hoje a pessoa, muitas vezes, aloca informações demais em anunciador, e às vezes aquela informação era necessária dentro do auxílio precoce e não existe. Então é importante essa classificação quanto ao usuário do dispositivo para alocação dos eventos supervisionados. Nível de supervisão. O sistema de supervisão deve realizar um monitoramento transparente das funções supervisionadas, com vista a preservar a qualidade e fidelidade da informação. Esse aspecto aí é muito importante quando se deseja ter a supervisão cronológica de um evento. Às vezes não é importante saber só o que ocorreu naquele evento, mas quando ocorreu aquele evento. Discriminação de fases. O sistema de supervisão deve possibilitar a identificação de anormalidades em equipamentos monopolares, bem como as funções lógicas de detenção de falhas e religamento. Finalizando aí, está dentro do tempo, né? A gente coloca aqui algumas conclusões em cima do trabalho. Primeiro, é a necessidade de melhorar o sistema de supervisão convencional. Segundo, que a digitalização das funções de supervisão e controle do processo está voltada para otimizar a operação do sistema. Terceiro, que
segmento de proteção, né, também é usuário desse sistema aí, aproveitando essa facilidade aí de centralização de dados, tá certo? Através do sequencial de eventos. Depois, o aspecto, a necessidade que se tem de dar um tratamento diferenciado à proteção de linha na especificação dos eventos a serem supervisionados. Isso decorre da própria concepção da função em si, né? A atividade de análise de desempenho operacional do sistema de proteção, ela pode ser estendida também, não só sob o aspecto de identificar a normalidade do dispositivo em si, né? Mas pode ser estendida também para avaliar aspecto de concepção de relé, de relé de proteção. Bom, outro aspecto importante também é que o sistema de controle supervisório e os centros de controles, ele devem preservar a fidelidade das informações supervisionadas, tá certo? Então, nisso aí é muito importante essa compatibilização entre os tempos de resolução do IPR, precisão de sincronização e tempos de operação de relés auxiliares dos QRAs que necessitam ser compatibilizados. Hoje, eu diria que no sistema convencional, a maioria desses relés do QRAs tem na ordem de 10 a 15 milissegundos. E no sistema de 500kV, no sistema de 500kV, a gente já tem algum problema com relação à proteção GM13, né? Algumas perdas de supervisão por conta da compatibilização desses sistemas. Bom, e por outro, é que, apesar de não ter chegado ainda na parte, ao nível da proteção, nesse processo de legislação, mas a impressão que se tem é que ela vem ocorrer de forma independente. E que é muito importante que a experiência da operação, sob aspecto de usuário, seja vista na concepção desse sistema.